Olá pessoal, a nossa reflexão hoje será sobre o Clube do Carimbo. Daqui a um segundo. Clube do Carimbo, que seria uma espécie de roleta russa do sexo. Eu vou deixar aqui o link para vocês para que possam acompanhar essa discussão. A polícia já começou a investigar um grupo de homossexuais que dentro da internet criou uma espécie de comunidade de gays que pregam a contaminação proposital aos seus companheiros pelo vírus da AIDS ou HIV. Eu acho que não é novidade a gente saber que tem pessoas que contaminam o outro de propósito. Mas até então, confesso a vocês, eu não sabia que existia um grupo quase que organizado, digamos assim, de gays, de homossexuais, ou melhor, de homoafetivos, ensinando técnicas de como contaminar o outro companheiro que, sem saber de nada, é contaminado de propósito por aquele que possui o vírus. Pelo que eu pude ler, dentre essas técnicas existe desde furar a camisinha até convencer o outro a fazer sexo sem camisinha. Uma coisa é certa, esse Clube do Carimbo tem crescido muito nas redes sociais, na internet de modo geral. E muitas pessoas têm curtido as técnicas e as orientações colocadas por esse grupo de homossexuais. Eu não tenho dúvidas que esse tipo de prática de contaminar o outro não se restringe apenas aos homossexuais. Acredito sim que homens e mulheres também praticam esse tipo de crime. No entanto, o caso do Clube do Carimbo se tornou visível, se tornou manchete de jornal. E com essa visibilidade, há um grande risco de intensificar a homofobia aqui no Brasil. E isso é preocupante. E a pergunta, a reflexão, o questionamento que eu compartilho com vocês é: por que alguém contamina o outro de propósito? Por que alguém levaria o HIV para outra vida sabendo que aquele outro também vai morrer? Isso nos leva a pensar na ideia principal, no eixo principal, ou a ideologia, digamos assim, desse grupo que contamina outros de propósito. A ideia principal e simples, de acordo com os líderes desse grupo, é: se todo mundo tiver contaminado, vai deixar de ser um problema social, um problema de saúde pública. Ora, eu estou contaminado, o vizinho está contaminado, a outra pessoa está contaminada, todos estão contaminados, logo deixou de ser um problema. No meu ponto de vista, é uma lógica sem lógica, aterradora, criminosa. De acordo com o que eu pude ler, isso se encaixa no artigo 132 do Código Penal brasileiro. Ou seja, é crime. Você contaminar o outro propositalmente é crime. Mas aí surge um problema. Como você vai pegar alguém e acusá-lo de ter contaminado o outro de propósito? A não ser que a vítima testemunhe que foi obrigado a fazer isso, o que também é muito difícil. Vejam como o problema é sério. É um crime invisível, difícil de detectar e que está provocando muitas vítimas. Mas eu gostaria de ressaltar um detalhe. Essa roleta russa do sexo, ela não é apenas culpa daquele que contamina o outro de propósito. O outro, o companheiro, muitas vezes vai sabendo que pode ser contaminado. Daí ser chamado de roleta russa, como se fosse um revólver com apenas uma bala e você ficar arriscando na tua cabeça até que a bala entre na agulha. Ou seja, essa ânsia, esse desejo do perigo, até que ponto eu vou sair ileso, vou me arriscar e participei daquilo e sair sem nenhum problema. E aí está o problema, porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, aquele que vai entrar nesse clube do carimbo, sabendo que pode ser contaminado, mas pode estar se arriscando a não ser contaminado, corre um sério risco. As opiniões começam a se dividir. Algumas pessoas acham que não se deve criminalizar essa prática, porque não teria como provar. Outros não, que deve ser enquadrado no Código Penal brasileiro. No meu ponto de vista, duas coisas fundamentais deveriam ser feitas. Primeiro, a justiça brasileira tem que levar isso com muita cautela e muito cuidado para que não haja um levante, uma espécie de caça às bruxas, que não haja uma intensificação mais do que existe da homofobia no Brasil. Também acho importante que o movimento gay organizado, o movimento LGBT, se organizem e façam um trabalho de informação no universo gay para que as pessoas não percam suas vidas e que para esses que praticam esse ato criminoso possam repensar e refletir no perigoso ato e no crime que estão cometendo.
E no meu ponto de vista, acredito que realmente é um crime. Porque se eu sei que ao transmitir o vírus eu vou matar esse outro, na medida em que a AIDS tem sim algumas medicações que ajudam a qualidade de vida do doente, mas ainda não tem uma cura definitiva. Sendo assim, o Clube do Carimbo se torna um clube do crime. Repito e enfatizo, não se trata aqui, na minha fala, qualquer tipo de preconceito contra os homossexuais, contra esse universo gay. Muito pelo contrário, defendo sim que eles sejam respeitados como seres humanos. Mas não posso admitir que qualquer um, seja homem, mulher ou gay, tire a vida do outro, cometa esse tipo de crime. Preconceito, homofobia deve ser visto como crime. Contaminar o outro de propósito também é crime. Eu fico me questionando como pode, diante de tanta informação, tanta orientação, e as pessoas continuarem se arriscando. Só para citar um exemplo recente, basta lembrar o Big Brother deste ano. Uma participante ficou grávida no programa porque não usou camisinha. E aqui eu coloco algumas perguntas essas que muitos de vocês já ouviram. Vale a pena arriscar a vida por alguns minutos de prazer ou algumas poucas horas? Vale a pena matar o outro porque estou contaminado? É melhor eu fazer sexo sem camisinha só porque dá mais prazer? A vida, sim, é o maior prazer. Alguns pontos que eu disse no início. Que o Clube do Carimbo não seja um argumento, um pretexto para perseguir, que seja sim um alerta, uma forma de educar os outros, de orientar os outros para que não façam sexo sem camisinha. E se alguém está caminhando para o Clube do Carimbo, pense bem, vale a pena alguns momentos de prazer para morrer depois? Então, gente, ame a vida, use camisinha, seja precavido, o prazer será muito maior. E aqui eu deixo mais uma vez o meu convite. Se inscreva no canal, compartilhe e curta este vídeo. Vamos nos manter ainda mais conectados para continuar debatendo esses assuntos que atravessam o nosso cotidiano, ok? Beijão e até o próximo vídeo.